Pois é, notícias tristes, não é? Imprudência fazendo vítimas aí no feriado prolongado e um caso recorrente, viu? Porque, infelizmente, a gente fala aí de mais uma ocorrência de feminicídio registrada na região e dessa vez o crime foi em Rio Preto. A repórter Joyce Cremonese traz as informações para a gente de mais essa situação absurda. Joyce, como tudo aconteceu? Boa tarde, conta pra gente. Boa tarde, Melissa. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Segundo aí as informações, né, do boletim de ocorrência, essa mulher aí de 47 anos, ela estava acompanhada ali, né, com este homem, eles que têm ali um relacionamento de pelo menos 3 anos, e eles teriam passado em alguns bares, né, pelo menos 2, antes de ir para casa. E segundo, né, o homem narrou, ele disse que num determinado momento essa mulher teria começado a discutir com ele por questões de ciúmes. E aí, então, teria começado ali uma agressão física e ele teria parado o veículo e, na tentativa, de repente, de tentar segurar essa mulher, pelo menos foi a versão que ele disse, ele teria, então, agarrado no pescoço dela, né? E ela teria, então, desmaiado. Só que como ele viu que ela não retornou, que ela continuou ali desacordada, ele, então, levou essa mulher até a UPA Santo Antônio e, infelizmente, ela chegou já no local sem vida. Eu conversei com a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José do Rio Preto, doutora Margarete Franco, e ela falou um pouquinho mais sobre esse caso e situações como essa, né, em que geralmente as discussões podem terminar em casos como esse. Vamos ver. Poderia ter feito nesse caso específico? A agressão começou no carro? Ou ele para o carro, sai do carro, ou evita continuar, evita. Procura sair, deixa a mulher se acalmar, vai dar uma volta, ou então abandonasse o carro ali e fosse embora, deixasse ela com o carro, com o veículo, até acalmar os ânimos, depois conversa com mais calma. Sob efeito de bebida alcoólica, ninguém raciocina direito. A maioria dos casos relacionados à violência contra a mulher, seja numa situação de feminicídio, de ameaça ou de lesão, o fator motivador é o ciúme e o inconformismo com o término do relacionamento. E muitas vezes relacionados ao uso de bebida alcoólica e drogas. Geralmente, né, essa combinação, né, ciúmes, machismo, bebidas alcoólicas, drogas, acabam aí ocasionando, né, gerando situações como essa, né, infelizmente. E nós aproveitamos também para conversar com a delegada sobre alguns dados, que inclusive eu vou passar para o pessoal agora, com relação ao mapa da violência, né, pelo menos 1.459 mulheres foram mortas no Brasil no ano de 2024, em todo o ano de 2024. Um aumento de 1% em relação ao ano anterior, né? Só no estado de São Paulo, agora nos primeiros 3 meses do ano, foram registrados 61 casos de feminicídio e 34 deles no interior paulista. Mais da metade desses casos, né? Então, são números que chamam e muito a nossa atenção. Se a gente parar para pensar, esses 1.459, né, fazer uma conta ali no ano, dá pelo menos 4 feminicídios por dia. 4 mulheres mortas por dia no Brasil, simplesmente por questões como essa que a gente acabou de ver. Outros dados também que foram divulgados, né, com relação a estupros, né, em todo o ano de 2024, foram mais de 83 mil casos de estupro no Brasil e esse número, né, de 80 e quase 80, aliás, de mais de 83 mil casos, né, esse número é o maior que foi registrado nos últimos 5 anos no Brasil. Então, a gente vê que são números que ao longo dos anos vêm aumentando. E no estado de São Paulo, no ano passado, foram quase 16 mil casos de estupro também, um dos estados com o maior número de casos no país. Com relação à violência das mulheres trans, né, vale ressaltar que pessoas que se identificam com o gênero feminino, elas podem registrar também boletins de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher e é registrado como feminicídio. Em todo o ano passado, 117 mulheres trans foram mortas no país. Só no estado
Só no estado de São Paulo foram pelo menos 16 mulheres trans assassinadas. Também é um dos estados aí com o maior número de casos. E o que acaba ajudando aí essas pessoas a denunciarem, né, a buscar justiça nesses casos é principalmente o acesso, né, à Delegacia de Defesa da Mulher, que em Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto, neste ano, começaram a funcionar 24 horas. Eu também conversei com a delegada sobre a importância desse acesso e quais mecanismos as mulheres têm para buscar aí uma solução nesses casos, buscar justiça. Vamos ver. Porque agora, com a delegacia funcionando 24 horas, elas não ficam limitadas a um horário. Então, a partir do momento que elas estejam disponíveis em seus horários, fora do horário de trabalho, então elas podem procurar a delegacia sábado, domingo, à noite. E também nós temos outros meios. As mulheres que não conseguem vir à delegacia, elas podem estar registrando a ocorrência via online, pela DDM online. Imediatamente essa ocorrência é registrada, elaborada pelos meios informáticos, pela DDM online, que fica com a sede em São Paulo. Esse BO é transmitido para nós e, com medida protetiva, com pedido de medida protetiva, ele é encaminhado à apreciação judicial. E também, se a mulher não consegue, não tem um acesso, porque hoje todo mundo tem acesso a celular, tem internet, então é muito mais fácil para ela fornecer os dados para a elaboração da ocorrência quando ela não consegue vir à delegacia. E também nós temos também a possibilidade do Disque 100, 180, que ela pode estar denunciando. Quando as denúncias nos chegam, uma equipe de investigadores vai até a mulher para saber o que está acontecendo, se realmente ela é vítima. Então, nós temos todo esse cuidado para ajudar, auxiliar a mulher vítima de violência. E, inclusive, em cidades como São José do Rio Preto, essas vítimas podem, inclusive, né, pegar ali um motorista de aplicativo gratuito, né, para poder fazer aí o registro desse boletim de ocorrência, pedir ajuda numa delegacia de defesa da mulher. Então, são mecanismos importantes. A gente vê ali, né, números que aumentam, números que caem, mas a importância da informação. Isso foi algo que a doutora também conversou comigo um pouco, né, sobre essa questão da imprensa, divulgar esses dados, divulgar os veículos, né, as formas que as pessoas têm para poder fazer a denúncia. Hoje em dia a gente costuma dizer, né, e já há muito tempo, né, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, fazer a denúncia, ligar para a polícia, porque a gente pode salvar uma vida numa situação como essa. Então são minutos que muitas vezes são cruciais para evitar o pior e salvar aí a vida de muitas mulheres e também mulheres trans em situações de risco. Infelizmente a gente vê esse grande número de ocorrências aí com relação a feminicídio. Você trouxe aí mais um caso registrado ontem em São José do Rio Preto e uma situação envolvendo o álcool, não é? Desde o início do jornal a gente está falando sobre o quanto o álcool, sobre quanto aí a bebida alcoólica pode trazer consequências graves, seja num acidente de trânsito, seja aí numa briga entre casal, e fica o alerta para essas mulheres. A gente entende que tem a dependência financeira, tem a dependência emocional, mas saiba que muitas vezes essas brigas, essas confusões, essa grosseria aí do parceiro pode evoluir para uma situação muito grave e levar à morte. Então, busque ajuda, conta para uma vizinha, para uma amiga, procure aí os meios na sua cidade para se livrar dessa situação e não correr nenhum perigo. Muito obrigada, viu, Joyce, pelas suas informações.